Boa tarde para todo mundo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de AngularJS. Talvez seja um assunto mascado. Eu sei que o Alan já perguntou, mas quem aqui conhece o AngularJS? Uma cota da galera aí conhece. Legal. Eu sou o Paulo Pires, e o meu amigo aqui é o Beto. A gente é mineiro, a gente veio lá de Minas, então se tiver uns trem, uns uai aí no meio da palestra, não repara não. Se a gente vai falando um pouco rápido também, vocês podem pedir que a gente para e fala um pouco mais devagar, a gente está um pouco nervoso também. A gente é desenvolvedor front-end e back, a gente mexe com Node, com Go, com Angular, com Ember, então a gente trabalha na Tagon 8, com uma empresa aqui de São Paulo, a gente desenvolve um CRM lá e estamos desenvolvendo mais um produto novo também. O nosso stack lá basicamente é Node com algum framework front-end MVC, que no nosso caso é lá o Ember, mas a gente já trabalha com Angular também. E a gente faz parte de uma organização que a gente chama de Minas Dev, que visa fomentar algum tipo de conteúdo lá em Minas, que é um pouco difícil a gente achar, palestras, essas coisas. E beleza, vamos parar um pouco de blá 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 e vamos mostrar um pouco do que a gente veio aqui fazer hoje. Essa aqui é a nossa agenda. A gente vai mostrar só um overview de quem a gente vai mostrar aqui hoje. A gente vai falar um pouco o que é o Angular, um pouco dos conceitos, um pouco do Bootstrap e como é que é o runtime do Angular, o fluxo de carregamento dele no browser, alguns mitos, os prós e os contras do Angular, e vamos falar um pouco também da versão 2.0 que está para vir aí. E vai ter um demozinho no final, que é o demo desse cara que, quem tiver com o notebook ou celular e quiser acessar, a gente fez um sitezinho que lista onde está acontecendo os Google I/O Extended e onde tem GDG no mundo todo. E do lado direito tem um chatzinho para quem quiser bater um papo e tal. A gente fez ele para poder mostrar para todo mundo o que pode ser feito com Angular e para mostrar um pouco de código também mais no final. Agora o Beto vai dar um overview aí do Angular. Boa tarde também para vocês. Eu vi aí que todo mundo levantou a mão. Eu queria saber de vocês, como é que vocês poderiam definir o que é o Angular, em poucas palavras, assim? Né? Tipo o Ale falou, magia negra. Bom, ele também é incrível, ele também, às vezes, parece ser magia negra, mas, em poucas palavras, ele é um framework que você utiliza para desenvolver aplicações dinâmicas, web, e que permite, de certa forma, que você possa estender o HTML. Você vai dar um poder a mais para o HTML, para o browser poder interpretar esse HTML. E, junto com ele traz também conceitos como Two-Way Data Bind, Component Based, que é o core dele, assim, né? Trabalhar com componentização, modularização. E eu vou falar um pouco mais a fundo do que essas três coisas que eu falei, que é a essência do Angular. O porquê que o Angular estende o HTML. Basicamente, ele vai te possibilitar que você crie tags customizadas, atributos, trabalho em cima de atributos, né, customizados, trabalho com classes CSS, que vão se comportar de uma maneira customizada. E é basicamente isso que ele vai te dar, um comportamento diferente do HTML que você vai estar trabalhando. Igual eu falei, ou seja, ele vai estar tunando o seu browser, o seu HTML como o nativo, né, que a gente trabalha todo dia. A gente não tem tanto poder e ele te dá um poder a mais, trazendo conceitos como o Two-Way Data Bind, que é basicamente uma comunicação bilateral de dois componentes. Né? Pode ser, na verdade, dois que eu falo, porque vai ser uma comunicação, como se diz, de uma ponte. Mas essa ponte pode ter várias outras referências, entendeu? E esse conceito significa uma comunicação síncrona e automática de dois componentes, igual eu estou falando.
Além disso, o Angular também traz consigo essa ideia de componentização, de modularização. E isso que possibilita mesmo a ideia de você dar um extra para esses padrões web, né, que é o que a gente vem recebendo, né, tanto agora no HTML5, mas que a gente também era fadado a respeitar na época, nas versões anteriores do HTML. E isso ele possibilita que a gente faça através de diretivas, basicamente, que é o core dele, tudo é diretiva nele. Agora eu vou abordar alguns conceitos que eu defini mais importantes para estar falando, mas não são todos que ele traz. E o mais importante, igual eu falei agora, é o diretivo. O que é uma diretiva? Diretiva, basicamente, ela é um marcador no seu DOM que vai definir que ela pode ser uma tag, ela pode ser, igual eu falei, um atributo, né, de uma tag, já existente, inclusive. Por exemplo, um button pode ter uma tag especial que vai definir um comportamento para ele na sua aplicação específica. Ela pode ser também um comentário, a sua diretiva pode ser chamada dentro de um comentário, e pode ser também uma classe CSS, igual eu exemplifiquei. O Angular ele já traz um pacote grande de diretivas que você pode trabalhar com elas. E isso é um dos pontos fortes, né, do Angular, que você não vai precisar escrever tudo do zero. Mas ele também permite que você construa suas próprias diretivas através de Custom Directives, que é uma API que ele fornece para você estar construindo essas suas diretivas. E, da mesma maneira, você pode construir uma tag, um comentário, um atributo, em que seja, né? O que ele permite você, o que ele te oferece, ele também permite que você utilize para estar fazendo da sua maneira, entendeu? Da maneira que você precisar. Eu vou passar aqui algumas diretivas que eu achei interessante estar falando. Um exemplo, né, que é essencial no caso de uma aplicação Angular, é que essa diretiva ng app, que ela basicamente é o bootstrap, é onde o Angular consegue enxergar que é ali naquele DOM ele consegue trabalhar, entendeu? Então, sem essa tag específica, não existe uma aplicação Angular, entendeu? Ela vai ser o bootstrap da sua aplicação. Também pode ser definido como a raiz da sua aplicação, porque você pode ter mais de uma ng app dentro do seu documento, né? Geralmente, aí eu coloquei no exemplo, ela está dentro do HTML ou do body, mas, igual eu estou falando, pode estar dentro de outra tag específica que você queira, se você quiser realmente modularizar ao extremo a sua aplicação. Ou se você for utilizar algum módulo externo, de alguém de terceiro. Outra diretiva bem interessante é o ng controller. Ela meio que faz esse papel, né, de dividir a sua aplicação em blocos, né, de controle, né, que você possa controlar em blocos, não em um escopo geral. E, basicamente, ela traz o padrão MVC, ela é como se diz, o aspecto mais nítido assim, de que dentro do Angular que você trabalha com MVC. Porque talvez alguns outros conceitos dos padrões MVC sejam um pouco indiretos, né, e não implícitos, né, e não explícitos, igual o que acontece com o ng controller. Outra diretiva bem interessante é a ng model. Ela basicamente ela é instância chamada geralmente, nunca precisei instanciá-la de outra maneira, mas ela é geralmente instanciada em elementos de entrada, que é um input, um select, um textchar, exatamente. Pode ser também chamado dentro de um content table, né, que agora o HTML5 está trazendo, que é uma div que você consegue escrever dentro dela. Então, isso é muito interessante, porque você pode, sei lá, uma div sua pode ser um input ou um textchar, né? E é ela que traz o conceito de two-way data bind ela que permite, na verdade, essa comunicação do two-way data
do Angular e consigo trazo essa ideia do two-way data bind. Porque, basicamente, não sei se eu vou falar mais para frente, mas ela cria uma instância onde você vai conseguir estar observando aquela instância e estar alterando as suas variáveis, né, no escopo global do Angular. Mas acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Essa aqui também é muito interessante, é muito utilizada, né, que é utilizada para iterar objetos, né, e coleções, na verdade. E o interessante dela é que ela é bem um pouco como se diz, antinatural, né, porque ela fica bem no elemento que ela vai iterar. Nesse caso, ela vai estar iterando uma LI, né, então é diferente, deveria ficar de fora, né, um for, sei lá, ficaria mais explícito assim, para a gente. Mas, basicamente, é por causa do fluxo, né, que o Paulo vai estar falando, ela faz ela precisa trabalhar dessa maneira. Aqui, basicamente, eu vou estar iterando uma coleção de arquivos, de files, e está exibindo. Você pode iterar o que você quiser, seja um bloco gigante de HTML, TRs, LIs, o que seja. Essa aqui é uma diretiva bem simples, né? Ela basicamente é o onClick, né, que a gente tem no HTML mesmo. Porém, ela cria essa instância de onClick dentro do seu elemento, né? Dentro do seu elemento, do seu DOM dinâmico, que é o que o Angular gera. Essa aqui eu quis falar dela um pouquinho, que ela é interessante porque é uma dúvida, né, que muita gente, quando começa com Angular, eu acho que a galera aí já trabalha com Angular, ou já deu uma estudada, mas isso provavelmente deve saber. Ela, basicamente, ela surgiu para solucionar um problema, que era quando o browser ele faz o load dele, né, quando ele chega no content load, ele já quer ler os sources do seu documento. E, no caso, o browser se ele não existisse aquele ng traço ali, por exemplo, ele iria chegar ali e ele ler a chamada literal aqui do hash e iria falar, não existe, né? 404, sei lá. Mas, com isso, o seu source só vai ser lido mesmo na hora que o DOM dinâmico que é gerado pelo Angular for injetado na página. Aí, por isso que você precisa, quando você for trabalhar com sources assim, dinâmicos, né? Se fosse um CSS, por exemplo, você iria precisar de alguma coisa semelhante, entendeu? Não é isso, mas seria semelhante. E falando, né, de diretivas, esse é uma das poucas diretivas que o Angular traz, mas você, igual eu tinha falado também, você também consegue fazer as suas diretivas customizadas. Isso é o plus, né, do Angular. Então, você vai poder estar trabalhando igual eu fiz aqui, ó. Isso, inclusive, é do demo. Uma tag, eu criei a minha tag Google Maps. E nela eu estou trabalhando por trás. Então, se você for lá no demo, você vai ver que ela está lá mesmo. Ela faz o seu trabalho todo lá e funciona mesmo, né? Não vai quebrar seu layout, nem no IE. E, basicamente, para você estar construindo isso, você vai estar precisando chamar uma diretiva, está utilizando da API de diretivas que o Angular te fornece. E, basicamente, é isso, né, de diretivas. Outro conceito bem interessante é o de Factories, Services e Providers. É uma coisa que a galera costuma bater muito, né, tipo, a mesma coisa, por que eu não vou usar um, por que eu não vou usar outro? Mas ele tem suas peculiaridades, né? O Factory, basicamente, ele é um serviço que é o mais comum, talvez vocês vão ver mais a galera utilizando ele por ser bem simples, né, a implementação dele e tal. E também porque ele te permite muito. Então, basicamente, o que você vai precisar é retornar qualquer tipo de dado dentro dele, dentro de um Factory. Então, por isso que a galera usa mais esse tipo de serviço. Outro tipo de serviço dentro do Angular, eu não estou abordando todos, tem o Constant também, que eu não vou abordar hoje, mas um outro tipo de serviço também é o Services, né, que ele é muito parecido com a maneira que o Factory trabalha, mas ele basicamente você vai ter que declarar ele
que dentro de um controle, onde você for utilizar ele. Aí, por exemplo, você vai ter que usar a palavra new, aqui o word new, para poder estar chamando esse serviço. Não é só utilizar ele e pronto, vai retornar alguma coisa. Isso, você sempre vai ter que instanciar ele, isso, exatamente. Gente, quem quiser opinar, ele aqui está contribuindo bastante. Se vocês quiserem estar opinando, estar perguntando também, fiquem livres. Espera aí que eu não terminei. Outro tipo de serviço, né, que é o caso do provider, ele é legal porque ele é muito semelhante ao de services, né? Você vai ter que chamar ele mesmo e tal, vai ter que instanciar. Mas a ideia dele é que ele vai entrar com o método get dentro da sua... Desculpa, o método não. Com o objeto get dentro do seu controle, onde você instanciar ele. Então, é a mesma coisa se você colocar lá, ele vai fazer a chamada automaticamente. Entendeu? Automaticamente. Um dos principais, que ele é bem utilizado, é para você poder compartilhar código dentro da sua aplicação. Às vezes você tem, por exemplo, você quer fazer uma busca num serviço externo, você faz o wrapper dessa API dentro de um service ou dentro de um factor, para poder retornar essa API mais simples, para você poder trabalhar dentro de um controle, que seja. Da hora. Aí vou falar de alguns serviços assim bem comuns assim dentro desse mundo Angular. Um deles, né, no caso, é o HTTP, que talvez seja assim o trivial assim para quem vai trabalhar com APIs, essas coisas. Com requisições, ele basicamente vai ser um centralizador de comunicação que você vai utilizar ele, ao invés de você utilizar, por exemplo, ter o Angular ali, aí chama um jQuery só para fazer um jQuery Ajax. Você vai usar ele para fazer os seus métodos de HTTP. Aí você chama http.get, http.post, put, delete, e basicamente ele vai funcionar isso. Ele vai utilizar o objeto XML HTTP request ou o JSONP para poder estar fazendo essa requisição. Outro serviço bem legal é o Location. O Location, ele basicamente trabalha com... Ele funciona com o objeto window location, né, mesmo. E, basicamente, ele é muito bem-vindo, né, no Angular, justamente pelo Angular servir bastante para trabalhar com single page application. Porque, basicamente, o Location ele trabalha observando a sua URL. Então, tendo uma alteração, alguma coisa assim, ele vai estar retornando para a sua aplicação o que alterou na sua URL. O log é um bem simples, mas que vai ficar muito bom, muito, muito foda. Atualmente ele trabalha com... Basicamente ele encapsulou o console log. Então você tem o log, log.log, né, faz a chamada, log.warning, ele vai fazer a chamada de warning. Então você tem essas chamadas de console log, basicamente. O timeout, ele encapsula o window set timeout. Tem algumas peculiaridades também. E o animate, que é uma coisa bem legal do Angular, no caso, que você também não vai precisar de chamar uma outra biblioteca para fazer determinadas animações. Ele traz para você manipulação de DOM, como aumentar a largura de algum elemento, mover ele, criar elemento. Além disso, ele também traz uma diretiva, que é a ng-animate, né, que você consegue colocar dentro do seu DOM certos ganchos, né, de animação, entendeu? E isso você faria através, no caso, de CSS, entendeu? Então, é bem legal, além do JavaScript também. Outra coisa que eu vou falar outro conceito, né, além desses, é o de filters, né, que é uma coisa bem legal, que às vezes é o que a galera mais fica impressionada, né, quando mostra, que é a maneira como o Angular, desculpa, confundindo aqui, como o Angular trabalha com manipulação dos dados. É uma coisa mágica mesmo, se você for parar para ver. E, basicamente, um desses elementos, desses tipos de filter, é o filter mesmo.
você vai poder conseguir trabalhar com uma filtragem, às vezes, de um model, por exemplo. Você pega um model e filtra pelo que é escrito naquele model. Você consegue também colocar, como se diz, tipo maneiras, como é que fala? Quando você... Não, além de search. Tipo, você também consegue colocar expressões próprias de filtragem. E também cadear formas de filtragem. Então, você tem bastante poder com esse tipo de filtro. Outro tipo de filtro que tem é o number, que basicamente você vai falar, cara, você vai escrever nesse input aqui só número. Então, ele vai estar fazendo essa filtragem para você. É bem legal. Você não precisa de ter um validador, né, alguma coisa do tipo. Outro também, que é mais utilizado para listas, também é o order. Só que o order ele é muito legal para quando você vai trabalhar com dados tabulosos, com dados tipo uma matriz de dados, por exemplo. É muito interessante a forma que ele consegue ordenar esses dados. Por exemplo, você tem uma tabela, nome, telefone e preço. Você consegue estar aplicando filtros nessas cabeçalhos que vão tratar esses dados embaixo, mesmo que a ordem deles não faça muita como se diz, não estejam tipo numa maneira tão, não, eu estou ordenando aqui, mas como é que isso aqui está sendo feito? Ele está fazendo por trás, ele está pegando aquela coleção e manipulando para você e entregando novamente ela. É bem legal, é bem assim mágico também. Outro conceito bem legal também é o de routing. E o de routing, basicamente, ele traz três serviços para você estar trabalhando com as rotas, ou com o roteamento dentro da sua aplicação. Um deles é o ng-route, que ele basicamente vai habilitar que a sua aplicação comece a trabalhar com o roteamento. Ele trabalha atualmente com o sistema de hashbang, né, que é aquela tralhazinha, exclamação, exatamente. E também já está trabalhando com a filtra de push state do HTML5. Então, você não precisa ter uma tralha na frente e depois o seu path, né? Ele vai estar trabalhando com rotas normais, assim, tipo google.com/io, né? É bem legal. O route params, que ele basicamente vai estar pegando carry params, não tem muito mistério em cima dele. Então, o que você mandar de interrogação, ordenar, né? Ordenar ask, né? Tipo desk, sei lá. Ele vai pegar e vai tá recebendo essa ordenação e você consegue trabalhar com essa variável dentro da sua aplicação. O route provider, ele basicamente vai fazer também uma coisa, né, que bem tranquila, que ele vai só estar registrando as rotas da sua aplicação. Então, você vai registrar uma rota, vai registrar um template, um controller e também o 404, né, o otherwise lá. E tem a diretiva do ngView, que ela basicamente vai chamar o seu template de acordo com a sua rota. Então, você instanciar ngView ngView home, ela vai pegar a ngView dentro do seu DOM e vai injetar ali o template da sua rota. E é isso, assim, de conteúdo, mas de conceitos. Mas eu queria ainda bater em 3 pontos bem interessantes, que é que é essencial, que é o scope, que é uma coisa que a galera vai ver muito quando vai trabalhar com Angular. Ele basicamente é um objeto da sua aplicação, né, global mesmo, e ele é destinado basicamente para criar uma comunicação entre a view, o seu DOM dinâmico, e o controller. Através dele você vai conseguir acessar dados da view, variáveis criadas na view, no controller. E basicamente é isso que ele faz, tipo, você vai conseguir acessar qualquer objeto dentro do controller. E também mandar para a view. Não sei se ficou muito claro.
O outro legal também é o NG Resources. Esse módulo, né, ele é basicamente voltado para quando você está trabalhando com uma API REST. Então, você tem uma ferramenta bem legal, e ela trabalha de forma bem limpa, bem padrão, bem tranquila assim, de estar usando para fazer esse trabalho com APIs REST. E o outro, bem legal, que é o NG Resources, que é o NG Cookies, e ele, basicamente, ele existe para você estar gerenciando de uma maneira bem tranquila, bem direta, sem precisar de ter um módulo sem você criar esse tipo de gerenciamento de cookies. É uma forma bem tranquila de estar setando um cookie novo, de estar deletando um cookie, atualizando esse cookie. É bem, como se diz, bem baba, bem tranquilo. E agora eu vou parar de falar um pouquinho, né? Já estou um pouco ofegante. O Paulo vai falar um pouco do Bootstrap, do runtime, do fluxo de trabalho mesmo do Angular. Como é que o browser enxerga isso? Antes de eu começar a falar do Bootstrap e do runtime, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Isso. Queira perguntar, algum comentário? Não? Pode falar aí. Pode falar que nós é ruim. Vou falar aqui dois assuntos que a gente às vezes não presta muita atenção, mas que são um pouco importantes, que é a questão do Bootstrap, que é a inicialização do Angular junto com o browser, e do runtime, como é que o Angular trata essas funções e faz essas coisas um pouco mágicas assim para a gente. Primeiro eu vou falar do Bootstrap, que é a parte do navegador com o Angular. Primeiro, o navegador faz o passe para o DOM, ele pega o HTML que você tem todo e faz o passe para o DOM. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele carrega o Angular. Então, ele pega aquela tag script que você coloca o Angular e carrega ele. No terceiro passo, ele espera pelo evento que o DOM foi todo carregado e depois desse passo, depois que ele recebe esse evento, o Angular procura pela diretiva NGApp, que o Beto falou, que é a fronteira da nossa aplicação. Quando ele acha esse NGApp, ele configura o injector, que eu vou falar um pouco mais depois, que injeta as dependências, de acordo com as dependências que a gente configurou no nosso módulo lá. Ele cria o compile e o root scoop. Daqui a pouco eu falo mais desses dois caras aqui, que basicamente o root scoop é uma cópia do DOM para você poder manipular uma coisa mais geral. Não é como o scope, que você tem tipo um scope de um controller. E o último passo do Bootstrap que ele faz o compiler, ele compila o DOM, esse DOM dinâmico que a gente tem, e linka com o scope, que aí é o scope que a gente vai ter acesso a ele. Eu estou falando rápido, acho que eu estou, mas... E agora a parte do runtime. Antes de eu falar do runtime do Angular, eu quero falar como é que é um pouco do runtime do browser, como é que o browser trabalha. O event loop do browser, ele espera por um evento chegar, tipo, seja um evento da rede, um evento de clique, um evento... qualquer evento que a gente for disparar no browser. No segundo, o callback desse evento ele é executado. Aí que entra o contexto do JavaScript. Aí ele vê se esse callback ele vai alterar alguma coisa no DOM. E depois ele re-renderiza esse DOM para a gente poder trabalhar. Esse é o evento do browser junto com o JavaScript. E aí que inicia... Nossa, a parada está cortando, eu nem vi, cara. Depois a gente disponibiliza o slide, agora trocar vai ser meio treta. A gente inicia o contexto do Angular executando essa função que acho que não dá para ver aí, mas é o scope.apply e a função que a gente vai passar para ele, que vai executar, que, no caso, seria uma função que o Angular passa. Aí que começa um pouco o fluxo do Angular. Aí ele executa essa função e entra no digest loop. Esse digest loop, de que ele é? Ele é um pouco complicado. Se vocês entenderem, eu tento repetir um pouco mais devagar. Ele tenta linkar o contexto do JavaScript com o contexto do Angular. Tipo, um exemplo que eu vi na internet, queria até colocar aqui, mas não deu tempo, é que tipo, você tem uma função setTimeout do JavaScript, e ela modifica uma função, o atributo scope do Angular. Só que o Angular não sabe disso. Então, ele usa esse loop de gest para poder
sincronizar esses dois contextos. É aí que entra um pouco a ideia de estender mesmo o browser, tunar ele, né, também. E ele agenda a execução através do eval async, que seria tipo como se fosse um set timeout interno do Angular. Ele coloca uma coisa para ele agenda essa função e o watchlist pega essa função que foi agendada e executa. Esse que é esse fluxo do Angular. E re-renderiza o browser novamente. Eu falei um pouco rápido. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não, beleza. Fala um pouco aqui dos mitos, dos prós e dos contras. Essa é uma parte que quem já trabalha com Angular pode discordar um pouco com a gente, lembrando que isso é um pouco da visão nossa, que a gente já trabalhou com Angular, não é uma coisa que está lá no site que a gente vai achar. Começando um pouco pelos mitos. Um dos principais mitos que o pessoal tem que acha que o Angular vai fazer uma mágica tão grande que vai impedir os desenvolvedores de escrever código ruim. O Angular ele não protege a gente de ter código mal escrito. Eu já trabalhei na aplicação que toda aplicação Angular era em um arquivo só. E, tipo, não era bom, cara, era muito ruim. E até, tipo, você achar qualquer coisa lá, tinha muita função repetida. E, para mudar isso, tipo, aos 45 do segundo tempo, não tem como. Outro mito também é que a galera fala que o Angular substitui o jQuery. Eu acho que ele ajuda algumas partes, mas ele não substitui 100% o jQuery, assim. Ele pode evitar o seu uso em alguns casos, né? Mas nem sempre tudo que você faz com o jQuery você vai poder fazer com o Angular. Talvez por exemplo, algum plugin de animação, algum plugin de tipo um HiCharts, assim, que não seja jQuery, mas um HiCharts mesmo. Você vai usar alguma coisa de gráfico. Ele não vai fazer um desenho de um gráfico para você. Ele não é tão mágico assim. Mas ele, em muitos casos, igual de validação, né, que eu tinha falado, de filtragem, você não vai precisar de um plugin, sei lá, de algum lib para estar substituindo o que ele faz já. E tem um outro mito também, que acho que a galera vai tacar a pedra em mim aqui, mas tudo bem. Que tem um mito que fala que o Angular é o melhor framework. Tipo, o Angular não é o melhor framework que existe hoje na atualidade. Ele tem concorrentes muito fortes. Mas... Está entre os melhores, né? Ele está no top 3, pelo menos. Mas nunca deixou a gente na mão, pelo menos. Sempre que a gente faz alguma coisa com o Angular, a gente não fala, putz, podia ter feito isso com o Ember que ia ser melhor, ou etc. Oi? Aí não sei. Aí vocês... vai lá. E outro mito que todo mundo fala que o Angular é mágico. Tipo, ele não é mágico. É a gente que faz as coisas, a gente que desenvolve as coisas que tem atrás dele. Então, se a gente tiver um pouco mais de curiosidade e ver como que as coisas são feitas por trás dele, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor como que essa magia acontece lá. Alguns prós, cara, também, deixar eu ser um pouco hater também, que ele é um framework compreensivo. Pelo menos que eu vi. A gente compreende bem a ideia do Angular, o que ele quer passar para a gente. Não quer dizer que a curva de aprendizado dele seja linear, uma coisa fácil, mas ele é compreensível. A gente já entende de cara como é que as coisas funcionam nele. Acho que um pouco dessa mágica que acontece por trás que a gente fica um pouco perdido, mas é isso. Ele é rico em funcionalidades, igual o Beto falou. Ele listou aqui e juro para vocês, isso não é, acho que nem um terço do que tem lá na documentação, falando o que são os poucos dos recursos que ele tem. Se a gente fosse ficar falando aqui de tudo que ele tem, realmente, vocês iam dormir. É muita coisa. E outro pró também, esse acho que é um dos mais pesados que tem uma grande comunidade envolvida. Então, sexta-feira passada rolou um meetup de Angular, foi tipo aqui na Google e veio tipo umas 90 pessoas, eu acho. E todo mundo querendo saber de Angular, querendo ensinar um pouco do Angular, como é que ele funciona, ou se vale a pena aplicar no meu projeto e etc. Então, tipo, a comunidade está presente, seja para resolver problemas pequenos ou para resolver grandes problemas. E tem a injeção de dependência no sangue. O que é a injeção de dependência do Angular? Ela é tão fácil e tão boa de fazer que a gente, às vezes, nem percebe que é uma injeção de dependência nele mesmo. E ele trata isso bem no core dele mesmo. Então, é uma coisa bem bacana de ter, que, às vezes, em outros frameworks a gente tem que
fazer muita coisa para poder... Ele é bem declarativo, assim, é bem natural as coisas, né? Não tem que ficar, tipo, deixando explícito, não, estou fazendo um require, estou fazendo isso. É bem tranquilo. Tipo, às vezes, isso pode ser bom para alguns e ruins para outros, mas é legal. E ele é bem feito para ser testado mesmo, assim. Então, é bem fácil de testar com Angular. E ele é by Google, né? Ele não foi feito aqui na Google, mas ele é mantido por caras que trabalham na Google. Então, isso, pelo menos para nós, é uma certeza de que vai ser uma coisa vai ser bem mantida por bastante tempo. E agora, alguns contras, deixando bem claro que, na nossa opinião, não é uma coisa que é evidenciado assim, ou alguém por alguém da comunidade, etc. Que a gente acha a documentação bem mais ou menos. Tipo, você consegue achar tudo na documentação. O problema dela é que tipo, é difícil de se achar as coisas lá, e as coisas não são bem linkadas, eu acho. E como o pessoal falou no meetup de sexta, não sei se alguém veio, mas a performance dele, quando a coisa o bicho começa a pegar, é um pouco lenta. E tem como você contornar isso, mas para coisas, tipo, eu acho que é só para quando chega num nível bem alto mesmo, mas acho que para coisas mais tranquilas, igual a gente trabalha, é bem tranquilo de fazer isso. E o nosso último contra é o que ele tem templates engessados. Acho que o Beto pode falar melhor um pouco disso. Acaba que o Angular, você, para trabalhar com os templates dele, igual eu mostrei ali, por exemplo, no NG Repeat, você tem que estar trabalhando no elemento, né? Você não tem uma tag, uma declaração, né? Não é uma tag, né? Uma declaração isolada daquele elemento. Então, dá para fazer, não é tipo, como se diz, dá para você estar criando suas diretivas, dá para você estar trabalhando com as diretivas deles de uma maneira mais isolada, porém, ele ainda perde, por exemplo, para sistemas de templates mais robustos, né? Como o handlebars. Isso ainda é onde a gente ainda tem... mas também ele também não usa um template. Exatamente, template acoplado. Engine também, mas acoplado, Esse é o problema. Encontra na nossa opinião, por isso que é desse jeito. E agora a gente vai falar, tipo, parar um pouquinho de falar disso e vamos falar como é que vai ser o futuro do Angular agora. A versão 2.0 está chegando isso. Aí. Essa versão 2.0 aí, não sei se alguém está acompanhando o roadmap dela, mas é um negócio que a galera está querendo ouvir bastante. E não tem ainda eu ainda não vi alguém realmente parando e falando, vamos falar só do que está vindo em tudo do 2.0. A gente vai dar um breve overview assim, de tudo, né? Quais são os objetivos da equipe de desenvolvimento do Angular e também o que ela vai fornecer, assim, e já está fornecendo também. Um dos objetivos, no caso da equipe, é ser mobile first. Eles estão realmente pregando que a gente tem que fazer bem no mobile, que teoricamente, né, vai funcionar muito bem no desktop. Uma questão que a galera está batendo bastante o martelo é a questão da performance, que é um ponto mesmo a se preocupar, né, com Angular, quando você está trabalhando com Angular, que às vezes você tem que sair um pouco do que está na documentação, né, por isso que a documentação às vezes falha um pouco, para poder estar entregando performance na sua aplicação. Então, eles têm isso em mente, vamos trabalhar mobile first, vamos, além de outros conceitos como eventos, essas coisas de tratamento no mundo mobile, eles também estão pensando nessa questão de desempenho, de tempo de load, que é bem, como se diz, no mobile você é fraco de recursos, né? Pode ter um octa-core lá, mas mesmo assim ainda vai ser num ambiente mobile que vai agarrar um pouco. Então, eles estão utilizando essa premissa. Vamos sair primeiro do mobile nessa versão 2.0. Uma outra coisa que vai ter é a questão da modularização eu coloquei do framework, eu coloquei errado ali. Tem um erro. Do framework, na verdade. Eles estão realmente abrindo, como se diz, desacoplando certos serviços, certas funcionalidades que tinha, inclusive, não nesse caso do template que eu falei, mas, por exemplo, de router, né, de roteamento, a questão do NG Resources, que eu falei também, eles estão desacoplando um pouco do framework. Você consegue utilizar, chamando as bibliotecas, né, que eles estão fazendo separados, mas
justamente para visar mais essa questão da performance. Por quê? Às vezes você tem um framework, por exemplo, a sua aplicação, a nossa aplicação, ela é um mapa, mas com certeza ali no framework, em algum lugar dele, tem um validador tem um filtro, desculpe, mas um filtro que vai filtrar número. Entendeu? Eu não preciso de filtro de número, entendeu? Então, para que eu vou ter aquele ali? Mas está lá, entendeu? Então, eles estão visando essa questão para poder deixar o framework já é bastante leve, mas vai deixar ele mais leve ainda, mais performático. Você realmente vai ter uma ferramenta para a sua necessidade. E também, por exemplo, uma questão de comunidade, né? Você não vai ser obrigado a trabalhar, por exemplo, com o NG Resources. Você não vai precisar trabalhar com a diretiva deles. Você vai estar podendo criar a sua diretiva, ou o seu módulo, né, para poder estar fazendo esse trabalho de roteamento, que é o que hoje já acontece com o REST Angular, né, que você tem um módulo ali para trabalhar com essas questões de roteamento. Além de UI, né, que é um Angular UI. Então, a ideia é essa, vamos modularizar nosso framework. Outra questão é que já tem alguns frameworks, né, e é uma coisa bem potente, que vai ser implementada também no HTML5, através do Object Observe, que vai ser a questão de ficar observando um objeto JavaScript. Toda alteração que tiver naquele objeto vai ser retornado para a sua aplicação. Então, é justamente o que que eles já estão fazendo, né? Já estão fazendo essa simulação, na verdade, dessa filtro que vai basicamente adicionar um ouvinte, né? Um ouvinte ali para o seu objeto JavaScript. E alguns outros frameworks já tem, então isso é uma coisa essencial de ter também no Angular. Uma coisa bem legal que já pode testar é a questão de Dependency Injection. Eles já estão construindo uma biblioteca que chama di.js. Ela, basicamente, para você trabalhando com injeção de dependência, mas de uma forma mais performática, uma forma mais reescrita mesmo, que eles estão fazendo nessa questão de injeção de dependência. Não tem muito assim, nossa, mas vai ter o quê, entendeu? É uma coisa conceitual, injeção de dependência. Mas, em cima disso, você vai ter uma sintaxe menos complexa, né, que eles vão dar uma melhorada nisso. Eles vão melhorar também, vão colocar annotations, né, dentro dessa implementação também. E questão de lazy load, dessas direções, tipo buffer, essas coisas. Outra coisa, que é uma coisa que eu falo mais, né, é a questão de templating. Eles vão simplificar a API, né, de templates, mas também vão tratar a ideia de diretivas. Eles vão melhorar, né, não só refatorar. Opa. Eles vão... a voz que é até diferente. Eles vão refatorar a API de diretivas. Então, além de estar entregando uma API melhor do que tem hoje, vão implementar novas funcionalidades nela, para melhorar desempenho nesses pontos. É um ponto que eles estão batendo muito, performance. Uma coisa bem legal também, que já existe em alguns outros frameworks, na verdade, outros frameworks já acreditam nessa proposta, né, de ajudar o desenvolvedor na manipulação de dados. Então, é aí que vai entrar esse conceito de persistência, né, que é onde eles vão... Ainda está em discussão, isso, tipo, acirrado ainda, tipo, a galera ainda não sabe muito bem para qual caminho tomar, né, para se coloca isso acoplado, se deixa separado, qual vai ser o nome, qual vai ser a forma de que vai fazer. Então, está em discussão ainda, mas isso vai ser interessante. Isso é interessante demais. Igual eu coloquei... eu não coloquei ali, desculpa. Eu falei uma coisa que estava aqui. Na verdade, daqui a pouco vocês vão conseguir ouvir falar, na verdade, de, por exemplo, NG WebSockets, NG Data, NG HTTP, igual, um pouco diferente do objeto do serviço HTTP.
Então, NG Store, então vocês vão ter muita coisa aí para vir, muita coisa nesse sentido aí, legal para caramba. Uma outra ideia é fazer, reavaliar como é que está sendo feito o sistema de rotas do Angular. E isso vai trazer ideias de alinhamento, estado da view baseado na rota. São coisas bem interessantes assim, que funcionam já, né? E eles estão querendo trazer para dentro do Angular também. O sistema de login, eles vão, a ideia é fazer com que essa filter, né, seja uma camada um pouco diferente do que só o log lá. Ela vai fazer um stack trace mesmo da sua aplicação, só que não só da sua aplicação, mas também de qualquer módulo que tiver vinculado à sua aplicação. Então, isso para debugging é genial, assim. É uma coisa que no JavaScript é muito difícil de ter e eles estão se esforçando para estar implementando essa feature. A outra ideia é a do Annotations mesmo, que basicamente é uma feature, né, do ECMA 6, né, que já vai existir mesmo nativamente, e eles estão querendo já implementar dentro nesse roadmap do Angular 2, né? Que isso vai permitir você escrever um pouco de uma maneira mais declarativa, que vai possibilitar a gente, né, como desenvolvedor, tipo, ver o que está acontecendo mesmo, né, ver o funcionamento mesmo do nosso módulo. Uma outra ideia bem legal, né, que em outros frameworks já tem e que foi genial na hora que eu vi essa questão. Isso vai ser muito bom para começar a criar convenções, né, para a galera estar trabalhando com boas práticas e tudo mais, que vai ser essa questão do scaffold. Ele vai estar gerando um scaffold. Eles estão optando ainda pelo NG Taylor e pelo Yeoman para poder estar adotando um dos dois, né, para estar adotando esse padrão. Oi? Outra ideia muito legal é essa questão do reference app. Tipo, vai ter uma aplicação que eles estão desenvolvendo, bem grande, bem bacana, assim, que vai ser justamente para entregar para vocês, para nós, essa ideia de boas práticas, né? Que é uma coisa que a galera fala muito, que o Angular não existe convenções assim tão respeitadas e tudo mais, e vai ter essa questão. Então, isso vai ser muito foda para a galera que desenvolve. Bom, é isso. Esse foi um overview em cima da versão 2.0 que o Beto fez. A gente tinha preparado um demo, na verdade a gente fez um demo para a gente mostrar para vocês aqui, mas acho que o tempo está meio curto, né? Então a gente só vai passar um pouco em cima do... Tá curto ou não? Beleza, dá. Na verdade tem um só aqui. Abre. Espera isso. O demo, né, que a gente passou, está no io.minasdev.org. Basicamente é isso daí. Não sei se a Lei vai lembrar do dia que eu pedi ele. Basicamente a gente listou aí, a gente usa filter ali. Estamos usando a API do Google Maps, não é muito importante. Mas... Ó, a galera usou, velho. Ah, que legal. Bom, basicamente aqui a gente fez igual aquela diretiva que eu mostrei para vocês. Depois você fala aquela diretiva do Google Maps. Aqui dentro dela, eu quis fazer tudo dentro dela para vocês verem tipo, o que a gente consegue encapsular dentro de uma diretiva. A gente consegue fazer uma aplicação inteira e só falar application, tá ligado? A tag vai ser application. Ninguém vai conseguir inspecionar. Pelo menos por enquanto dá, mas depois não. Ela consegue filtrar todos os Google I/Os que estão rolando, está um pouco bugada, né? É por causa da tela, não é por causa do app. É sempre a tela. Eu acho que... Agora a culpa é da rede. Desculpa. Não. Olha lá, o Cauê tá aí na tela. Quem é o Cauê? Quem é o Cauê aí? Mas basicamente ela mostra que você realmente chama... Dá um F5 aí, às vezes dá. Sei lá. Mas basicamente ela... Para mostrar para vocês o que é o poder aí de uma diretiva. A gente conseguiu colocar um mapa inteiro, a gente conseguiu colocar filtros,
Também pins, tudo, tipo, toda a regra de negócio ali da nossa aplicação está dentro da diretiva. Então, você vai conseguir fazer muita coisa com uma diretiva customizada. E a parte do chat, ele é feito com a parte de socket que é interna do Angular. A gente usou só uma biblioteca externa para poder escutar o Angular do back, que no caso que a gente usou. E o código está no GitHub, depois eu posto o link em algum lugar aí vocês podem olhar lá, sei lá, falar se está ruim ou se está bom, a apresentação também está lá. E tem alguma pergunta, alguma dúvida, xingar a gente, alguma coisa? Fala, você sai.